Começa agora mais um podcast no contexto, nova temporada, nova lição. E desde já quero agradecer aí o pastor Jefferson, o pastor Danilo, o pastor César, que estiveram conduzindo a nossa última temporada. Estamos iniciando aqui uma nova série de estudos com a lição Contexto Bíblico. Olha o tema, gente, imortalidade. Pensa num tema que geralmente desperta muita curiosidade, tem feito muitos jovens e adolescentes aí pararem para buscar algumas respostas. E nesse trimestre, nessa nova temporada, estaremos aí juntos estudando a palavra e vendo o que ela tem para nos ensinar. Quando, como e por quê. Esse é o tema da lição desse trimestre, na realidade, que estamos iniciando agora. Bom, nós queremos desde já agradecer você que está acompanhando, tem acompanhado ultimamente, compartilhando o nosso material. Quero mandar um abraço aí para os jovens lá da Central de Teresina, no Piauí. Tive uma experiência linda lá de uma garota que voltou para Cristo e despertou para o estudo da Bíblia de novo através da lição. E isso só mostra para a gente que é fantástico poder separar esse tempo para estudar juntos aí a palavra de Deus. O tema da lição do tema de hoje, da lição de hoje, é uma lição bem interessante e eu sei que tem muita coisa boa para a gente aprender nessa nova temporada. Bom, eu queria desde já apresentar aqui aqueles que fazem parte desse podcast. Hoje a gente sabe que nada acontece sem a participação deles. Eles representam nossa liderança, pastores, jovens, líderes aqui da nossa Associação Paulista Leste. Está sendo muito legal poder ter a participação de cada um deles. A gente trouxe aqui porque a gente sabe, né, gente? A lição tem sempre uma abertura especial aí, sempre tem um meme aí, e a gente foi fundo, hein? A gente foi buscar lá logo em Harvard, um especialista em, como é que é o nome aí? Meme o quê? Memologia. É o nosso líder aqui, gente, para Paulista Leste, pastor Luiz Piaz, nosso presidente, e é líder de jovens também, é claro, né, gente? Obrigado, muito obrigado, e bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast no contexto. Quando eu olho sua cara olhando para esse meme aqui, cara, eu me sinto igual a você, viu? Mas a gente vai decifrar hoje juntos aqui, tá? Bem-vindo, amigo. Obrigado, pastor Fabrício, que alegria poder participar junto com vocês desse podcast. É minha segunda participação aqui, eu fico muito feliz. Por várias questões, né? Em primeiro lugar, porque a gente está tendo a oportunidade de estudar juntos aqui uma lição tão relevante. É um tema muito importante. Fico muito feliz por isso, porque eu tenho certeza que todos aqueles que participarem, assistindo, né, participarem aqui desse conteúdo, eles vão com certeza sair daqui mais preparados para poder argumentar sobre um assunto que é tão relevante na nossa fé. Né? Em segundo lugar, porque essa mesa aqui, ela me inspira, né? Me inspira, inclusive, a poder aprender um pouco mais sobre memes, porque eu confesso que eu ainda não decifrei o que são essas gravurinhas aqui. Mas ainda bem que a gente tem algumas pessoas que vão poder nos ajudar aqui. Já fico feliz por isso, né? E assim, agradeço também a vocês a oportunidade e parabéns pela iniciativa. A gente agradece. Trago aqui aquela motivação normal, né? Compartilha, gente. Compartilha o material, curte aí, coloca para um amigo teu, não é verdade? É sempre muito bom a gente divulgar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente tem, aquilo que é bom pra gente, né? Mas eu também não tô aqui sozinho, pastor Fabrício. Tenho a oportunidade, nesse momento, de estar aqui também com a professora Milka. Professora Milka, que alegria participar dessa mesa contigo, a gente poder participar aqui do podcast no contexto. E quero lhe dizer, né? Aqui está a professora Milka, líder para todas as iniciativas que envolvem crianças e adolescentes na Associação Paulista Leste, que é a Zona Leste e Norte de São Paulo, da nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fico muito feliz de poder compartilhar essa mesa. E é claro, a partir da professora Milka se estendem também seu esposo, pastor Arildo, secretário dessa associação, só gente importante, entendeu? Casal muito especial. E aí tem também seus filhos, Felipe e Nicole, que são indivíduos maravilhosos, 2 jovens especialíssimos, que Deus possa te abençoar, Nicole já esteve aqui. É verdade, eu me lembro. É uma alegria, pastor Luiz. Muito obrigada, pastor Fabrício. E essa nova série promete, né? Realmente eu vi como um estudo teológico. Verdade. Já até aprendi aqui, junto com esse preparo aí para o estudo, e vai ser fantástico, tenho certeza que para todos. E eu até queria agradecer aí as palavras do pastor Fabrício, que ele disse, né, para jovens e adolescentes. É um aí. tema que tem chamado a atenção de todos, né? O princípio aí de ter iniciado o podcast, e realmente é um crescimento e uma vantagem aí para o jovem que tem acompanhado esses temas. Bom, tá, você veio acompanhar de alguém aqui, não foi? Quem que é essa garota aí da sua frente?
Bom, eu tenho aqui a Giovana e é uma alegria poder apresentá-la, né? Representando aí a juventude da Paulista Leste. Essa Giovana. daí tá no 380 direto, viu? Não é nem 220. Muito legal. Obrigada, professora Milka. Queria agradecer o convite. Queria agradecer o convite do pastor Fabrício. Você mandar um abraço pro pessoal da Vila Matilde e vão te pegar lá fora, viu? Pode olhar pra câmera daquelas. Um beijo, Vila Matilde. Mas, pra quem não me conhece, sou Giovana. Eu frequento a Vila Matilde, participo dos jovens de lá, participo do clube de lá. E é uma honra estar aqui, fazendo o primeiro episódio dessa temporada, muito boa. E, bom, queria apresentar agora, por último, mas não menos importante, Ressuscitou! pastor Tô Fabrício, sentindo assim, viu, cara? casado com a Aline, e Olha pai aí, do Fabricinho, olha aí. e meio pai do Tommy, É, isso aí. Tem um cachorrinho. um cachorrinho aí no meio. Oh, meu. Até rasgou minha Bíblia nesse estudo da lição aqui. Incrível. Tá. Tava com fome da palavra. Ele cumpriu o texto bíblico, né? Achando suas palavras, logo as É, comi. Bíblia. Quase isso, aí você não toma pai. Tá aqui Olha. rasgado aqui, ó. Mas que bom. Obrigado, Giovana, por estar aqui com a gente. Milka, pastor Luiz, é muito bom estar com vocês aqui. A gente tem como iniciativa esse podcast para poder despertar nos jovens o interesse de estudar mais a Bíblia, de meditar mais na palavra. A gente fez esse podcast uma estratégia para poder popularizar esse tema, esse conteúdo tão relevante da lição da Escola Sabatina Jovem, para que a gente volte para a palavra. Essa é a ideia e a gente queria... Pois não, Milka? Pastor Fabrício, o pastor Luiz falou aqui de logo que encontrei as palavras, eu as comi. É inacreditável, mas eu e meu esposo já conhecemos uma pessoa que na sua simplicidade e sinceridade ele leu e ele colocava pedaços da Bíblia no pão. Dá para crer? Isso aconteceu. Ai, Deus. Vamos lá, gente. Vamos ler a palavra e comer espiritualmente. A pessoa não vai levar isso para você. Não façam isso em suas casas. Não façam isso em suas casas. Mas é isso aí. Bom, queríamos agradecer vocês por estarem aqui. Queremos também desafiar você aí, que ainda não nos persegue aí no perfil do Jovens Adventistas APL no Instagram. Segue lá, tem lá toda a parte de bastidores, o conteúdo da lição. Tem sempre ali um vídeo para chamar você para o vídeo completo também, para a sua plataforma que você achar mais conveniente para você acompanhar. Por falar em YouTube, em podcast de vídeo, não esquece aí de acompanhar também a gente aí no YouTube, Paulista Leste. Você pode acompanhar aí o podcast semanalmente, sempre aí aos sábados pela manhã, às 9 da manhã em áudio e às 2 da tarde em vídeo. Então não deixa de seguir a gente, ative o sininho e compartilhe, mais importante de tudo, o podcast no contexto, tá bom? Então escolha a plataforma que você achar melhor de áudio e compartilhe, escute e compartilhe também aí com seus amigos da faculdade, do trabalho, enfim, da sua igreja. Fica aqui mais uma vez o desafio, tá bom? Hoje a gente vai começar essa temporada da melhor maneira possível. Esperamos que você faça também isso assim, na sua casa, individualmente, ou com o seu grupo de jovens, orando. Eu queria pedir ao pastor Luiz que orasse aqui pela gente, para que Deus nos ajudasse a compreender o tema de hoje. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio de dar a tua palavra. Estamos aqui, Senhor, para nos alimentarmos e nutrirmos o nosso coração com as tuas palavras. Amém. Nós pedimos que o Senhor nos dê aqui agora plena certeza de que este assunto faz parte da nossa vida e de que nos preparará para podermos ensinar a outros também sobre essa verdade tão importante. Amém. Amém. Muito obrigado por isso. Fica conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, antes de ler aqui o texto base, queremos lembrar que estamos aí uma semaninha, né, da nossa Campal Jovem, pertinho já em contagem regressiva. Estou aqui com o meu tema aqui do ano, que é o tema da Campal. E você que se inscreveu, você não pede por esperar, tá bom? Já comece, mantenha seu clima de oração aí, porque vai ser uma experiência linda. Eu vou, o tema da Campal, uma resposta ao chamado de Deus. E quero agradecer você que já está aí focado para participar desse grande evento aqui da Associação Paulista Leste. Bom, vamos aqui ao tema da semana. Todos com a sua lição à mãos, aí apostos, né, nas suas mãos. Você também pegue a sua também, se quiser riscar, grifar, enfim. O tema de hoje está muito legal. O tema da semana está descrito assim, ó. 2 vozes. Você está acompanhando aí no seu vídeo também. E eu queria desde já aqui, antes de ler o texto bíblico, eu queria ver qual que é aqui qual que é a impressão que vocês têm. Eu sei que eu estou sendo tentado a chamar alguns especialistas aqui mesmo, viu, cara? Mas vamos lá.
Mas qual foi a impressão que vocês tiveram ao ter contato com esse meme? Sentiram muita facilidade, dificuldade, com base no tema que vocês já observaram? 2 vozes é o tema da lição, com base em Gênesis 3, né? Qual foi a impressão? Eu começo por quem, gente? Eu tô sendo tentado aqui. Eu vou começar por ele. É por ele que manja demais de meme. Tá certo. Ó, isso aqui me fez lembrar a língua do P. Olha. Quando eu brincava. Não, verdade. Olha só, quando eu cheguei aqui, eu já pedi ajuda para umas 4 pessoas aqui, ninguém me esclareceu. Na verdade, teve um aqui, né, que foi o PV, que me deu uma ajuda grande aqui, que eu acho que ele que chegou mais perto. Mas vamos lá, eu tive muita dificuldade com isso aqui, porque a minha cabeça não vai aqui, cara. Eu olhei para esses 2 aqui e tal, não foi. Mas vamos lá. Uma coisa que pareceu aqui ficar muito clara é que, bem, mesmo tendo sido aqui no segundo quadradinho a língua do I, né? Tidikili, se, aquela coisa toda. Vai aqui. Aí ele tá repetindo a mesma coisa que o outro tá falando. Né? Mas soa um debochezinho aqui, não soa? Não tem uma situação, parece um debochezinho aqui, Tá falando a mesma coisa de maneira diferente, tá falando ali e tal, tá acrescentando, mudando alguma coisa nesse sentido aí me veio à mente. Alguém já passou por essa experiência assim, quando era moleque aí, você falava alguma coisa, o outro ficava imitando na cara dura assim na sua frente, com sarcasmo? Irmão em casa, né? Irmão. Acredita. Aquela irmãzinha parece um anjinho. Parece, né? Já passou por essa experiência também? E o pior é quando a imitação é exagerada, né? Distorcendo tudo aquilo que você vê. Eu já vi alguns filhos fazendo isso com os pais, que os pais ficam irados, né? Fabrício adorava fazer isso. Te falar uma coisa, ele repetia. Nossa, cara, que chateação quando isso acontece, né? Mas, Giovana, você também teve essa impressão aí? Perdão, Luiz. Tive essa mesma impressão que o pastor Luiz teve, que também é um meme, né? Esse menino aqui falando a língua do I é um meme antigo, assim. Os mais novos conhecem? Não sei os antigos? Queria falar nada, não? Mas foi a mesma linha de pensamento que o pastor Luiz teve, eu tive, quando eu li essa tirinha. Bom, legal, né? Aqui tá todo aquele que come do fruto do conhecimento é expulso de algum paraíso. Tem alguém aqui comendo, pensando nisso, né? E o outro vai lá e se de frute de Xinisimiti, expliciti, ingui, prici. Imagina alguém, até a cara do moleque tá demais, né, cara? E é mais ou menos isso que aconteceu no Éden, né? Quando a gente lê aqui, que está em Gênesis, que é o texto base da semana, recomendo que você leia todo o capítulo, você vê praticamente isso, um ser, né, usando, né, um animal, tentando literalmente fazer isso que nós encontramos aqui nesse meme, né? Uma orientação clara, vinda de Deus, e alguém copiando, debochando, distorcendo e, de certa forma, dando uma outra mensagem totalmente diferente. A partir do capítulo 3 aqui, no versículo 1, não vou ler todo o capítulo, mas o inicial aqui acho que vale a pena a gente ter como base para a semana, para que a gente entenda quais são essas 2 vozes que você e eu teremos que decidir escutar e colocar como autoridade em nossa vida. Ou a voz clara de Deus, ou a voz de alguém que tenta, de certa forma, zombar de Deus e distorcer o que Deus orientou lá no passado e que serve para nós até hoje também. Bom, Gênesis capítulo 1, verso 1 em diante, a Bíblia diz assim, Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Já começou fazendo uma pergunta, viu que... Mas enfim, respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Não é só para comer, não é nem para tocar, não é para chegar nem perto. E então o verso 4 diz assim, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Bom, esse é o triste relato bíblico que nós encontramos aqui na Bíblia, bem no comecinho da Bíblia, né? A Bíblia é dividida com esse grande colchete aí, né? Primeiros 2 capítulos, sem pecado, os últimos 2 capítulos,
lá do Apocalipse, já numa nova terra, num novo Éden, e esse colchete gigante aí de sofrimento, de problemas, não é? De dor, pelo simples fato de não confiar na palavra. É isso mesmo, pastor Luiz? Eu queria que você nos ajudasse aí a nos contextualizar aí. Qual é o contexto da lição dessa semana aí? Então, esse daqui é aquele momento, né? Tão especial, tão importante da Bíblia, que é justamente o momento da virada, né? Antes você tinha toda uma situação de perfeição, de pureza, de vida, não se falava em morte, né? Você tinha todo esse processo favorecendo a existência humana. Mas a partir dessa história, a partir desse trecho aqui, ele é o ponto da virada. Por isso, eu sempre tive uma coisa comigo, sempre nas classes bíblicas, dando um estudo bíblico, alguma coisa assim, eu sempre gostava de estudar os temas bíblicos a partir do Gênesis. Eu sempre gostei de fazer isso. Porque o Gênesis dá pra gente abertura, pra gente poder tratar de todos os temas principais ali, para você poder ter uma crença, uma vida com Deus especial. E eu acredito que aqui no capítulo 3, quando a gente vai falar sobre o pecado, quando a gente vai falar sobre a origem do mal, a gente vai falar sobre essa situação toda, tá muito claro aqui muita coisa. E eu sim, tenho um apreço muito grande, eu me sinto muito confortável de falar de Gênesis 3. Então, eu tenho para mim que esse aqui é o texto de abertura para um novo momento, que agora a Bíblia inteira vai discorrer sobre isso. Que é justamente a luta do bem contra o mal, é Deus tentando resolver o problema do pecado, ajudando o ser humano, trazendo ele para perto, chamando o ser humano resiste, aquela coisa toda. E parece que esse engano foi muito eficiente, até achei legal aqui na lição, aqui, né, do contexto, engano 101, porque parece que funciona, né? Então, e esse engano aí, qual é o contexto desse engano? Bem, o que a gente tem na nossa mão aqui é justamente a abertura, então, da história do problema humano. Isso. Você tinha até um primeiro momento, a palavra de Deus tinha sido dita. Aqui tem uma árvore, e eu acho importante a gente abrir falando um pouquinho sobre isso aqui. Tem uma árvore, e essa árvore é o meu ponto de obediência, é o meu ponto da tua liberdade. Olha que interessante. Deus não criou os seres humanos para serem indivíduos isolados da possibilidade de escolha, porque, obviamente, no amor isso é necessário. Você precisa escolher amar, você precisa decidir por isso. E nós só tínhamos condições de sermos livres se tivéssemos duas opções. Se você não tem duas opções, você não é livre, você é condicionado. Deus não criou ninguém condicionado, criou livre. E dentro do aspecto da liberdade, tinha uma árvore lá que Deus falou assim, aqui está a porta, que se você abrir, você vai agora entrar por um caminho que eu não desejo para você. Eu criei você para ter vida, para poder ser pleno, para ter saúde, para você poder ter vida eterna comigo aqui. Ter paz, justiça, tudo comigo. Eu não quero que você tenha essa vida, mas a escolha é sua. Então, o dia que você comer deste fruto, certamente você vai morrer. Tava aí a palavra de Deus. Morte seria uma consequência última do processo. Você vai morrer. Só que aí você tem agora alguém que chega, né? Satanás, enfim, depois de todo aquele problemada que ele causou no céu, ele desce para poder tentar achar um território onde ele pudesse habitar e as pessoas se submeterem ao que ele precisava dizer, né? Ele precisava de súditos, precisava de um território, ele veio para a terra. Então, pode falar. Tinha a palavra de Deus, mas Deus também tinha alertado o casal do que poderia acontecer, né? Da existência do mal. Anjos, diz no livro Patriarcas e Profetas, já haviam orientado Adão e Eva da queda, da existência do anjo mau. Então eles poderiam, quem sabe, esperar a presença de um anjo ali, esse né? é o ponto. Quando a gente vê essa situação de repente, ali naquele cenário, chegar uma serpente, né? Uma serpente se apresenta, talvez isso tenha pego Eva de maneira desprevenida, né? Ela foi pega de maneira desprevenida, porque uma serpente falando no alto de uma árvore. As serpentes eram animais maravilhosos que a gente tem, assim. Não asquerosos. Né? Não eram asquerosos, então não era essa ideia. Serpentes eram animais lindos. O fato de ele estar em cima de uma árvore, né? E provavelmente ali, quem sabe, dando a mordidinha no fruto também, comendo um pedacinho daquele fruto. Ou seja, um animal falando, lindo, e dialogando com ela, justamente na árvore do fruto que não era para poder se colocar a mão, na verdade não era para se comer. Nem se aproximar. Nem se aproximar. Era uma árvore que representava alguma coisa ruim que Deus estava dizendo.
E ali vem agora uma serpente. E todo aquele cenário agora, que é um cenário incrível, né? Se você parar para poder pensar que foi ali idealizado pela serpente, que é Satanás, ele vem agora com uma outra voz. Qual que era a voz de Deus? A palavra de Deus. Não coma, porque vai morrer. Mas qual que é a palavra agora da serpente? Se comer, não vai morrer. E é interessante esse método, né, que Satanás usa e parece que tem muito sucesso, né? Bastante sucesso, que é essa ideia de nunca se apresentar como é. Exato. E é interessante, né, como aqui o texto bíblico, né, faz questão, parece Bom, Gênesis, na visão de muitos, parece só apenas um relato histórico, né, quem sabe até uma historinha, um conto de fadas e tal. Uhum. E embora pareça muito simples, mas olha como é que a serpente, né, o Satanás usando esse anjo mau caído, usa a serpente. E é interessante porque ele já começa com uma pergunta meio que afirmativa: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Foi isso que Deus disse? Aí é interessante, né? É interessante isso, porque Eva, nessa mesma hora, ela fala o quê? Não é por aí, não. O que você está dizendo? Ela recorre à palavra. Ela recorreu à palavra. Só que ela recorre à palavra e diz assim, olha, não é que Deus falou para não comer de todas as árvores. O Satanás tem sempre esse desejo de mostrar que Deus é um Deus que restringe, que limita, que te coloca barreiras, que te impede de prosseguir, que não te dá liberdade de você avançar. Então, ó, ele falou que você não pode comer de nada. Já viu as pessoas, às vezes, quando vão falar do cristão, quando vão falar de quem tem fé, que você dizer que você não pode nada, você não pode sábado isso. Não pode ou nada. Sobre alimentação, né? É verdade, vão falar, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode... Não é disso aqui que Deus tá... Não, peraí, pode sim. Na verdade, ele pode de todas, menos exatamente, só que Deus falou que dessa árvore é para eu não comer. Só ela ainda acrescenta, eu tô falando de tocar porque eu tô com isso na minha cabeça, né? Só que ela ainda acrescenta ainda, nem tocar. Deus não falou para não tocar, Deus falou para não comer. Agora, falou para não comer e não tocar, porque o dia que isso acontecer, eu vou morrer. Aí o que ela faz? Não vai morrer. E ele dá um motivo, a serpente deu motivos, né? Deus não quer que você coma, porque ele não quer que você seja que nem ele, né? Conhecido do bem e do mal. Ele conhece o bem e o mal, ele sabe de todas as coisas, ele é Deus. Ele não quer que você seja igual a ele, vai competir com ele. Ele quer que você obedeça para você se manter aí. Você não crescer. Crescimento. Porque é o seguinte, existe um conhecimento para quem faz aquilo que não está restrito por Deus, que está, vamos dizer, quem avança para onde Deus não está, quem de certa forma... Quem obedece não cresce, né? Exatamente. Então, existe o que ele está querendo dizer aqui, o engano de Satanás é o seguinte, olha, Deus está te falando, mas além do que Deus fala, tem uma coisa que você não conhece. Tem sempre um campo novo. E ele volta ao princípio de tudo, até a origem do pecado, né? Porque ele almejava ser igual a Deus. Ter autoridade, né, sobre as criaturas de Deus. Deus não quer que você seja como ele. É como se Deus fosse egoísta, né? Um Deus distante que... não sabe o que é melhor para nós. E na criação, nós vemos um Deus tão diferente. Porque a Bíblia diz que nós somos criados à imagem de Deus. Então, essa imagem de Deus, nós temos o caráter de Deus. Mas nós vemos Satanás aqui trazendo totalmente assim, o contrário e as intenções ocultas do seu coração, que era o desejo de ser igual a Deus. E no princípio, quando ele almejou ser igual a Deus, igual está escrito lá em Isaías, acho que 14, ele fala, subirei às mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser semelhante a Deus, mas em poder e grandeza. Ou seja, ele não queria o caráter de Deus. Né? Eu tomo uma coisa aqui para mim, sabe? Satanás está sempre dizendo para as pessoas, sempre... Isso não foi só naquela ocasião. Ele ainda faz isso agora, com quem esteja aí passando por uma semana complicada, desafios ali no namoro, desafios ali na vida do trabalho, desafios na vida acadêmica, na sua honestidade, enfim. Satanás está sempre falando o seguinte, olha, se você não se limita com as coisas que Deus fala, se você avança, ou seja, sem Deus, tem sempre alguma coisinha a mais que é melhor. Aí você não quer também conhecer o que Deus conhece? Você também não quer ter acesso a algumas coisas que são maiores? Faz o seguinte, esquece o que Deus está falando, avança e você vai conhecer coisas que podem estar parecendo que são incríveis para você. Então, em outras palavras, né, Satanás sempre vai usar o engano. Esse método funciona, né? Sempre vai fazer a gente pensar que desobedecer aquilo que foi uma orientação direta de Deus vai ter algum tipo de vantagem, benefício. Né? A lição também comenta essa questão do fruto, né?
A questão aqui envolvia depender de Deus, confiar em Deus, se afastar daquilo que Deus disse que era mal. Quando Deus fala que algo é mal, que vai causar dano e morte, acredite. E o diabo sempre vai repetir, mimicando até Deus, mas sempre distorcendo aquilo que ele nos orientou. Pastor Fabrício, assim, concluindo essa introdução aqui, ficou claro pra gente que haviam então duas vozes. É o título, é o tema da lição. Essa é verdade. Haviam duas vozes. A primeira, dessa orientação de Deus, cuidadosa para proteger. A segunda, uma orientação de Satanás para poder dizer, existe algo maior. Você não quer? Mas é contra o que Deus fala, mas você não quer? E eu acho importantíssimo falarmos uma coisa. É que esse diálogo foi tão profundo, que o verso 6 do capítulo 3 de Gênesis, assim que a árvore se tornou desejável. A gente tem que tomar cuidado quando isso brota no coração, os desejos do coração. Tomar cuidado com isso. Por falar em método, para falar exatamente. Eu ia jogar pra ti aqui, viu? Sempre aquela coisa, a grama do vizinho é mais verdinha. Pois é. Então, fica aquela coisa assim, será que eu vou? Parece será que eu não melhor, vou? né? É exato. Mas, Giovana, você percebe que o diabo usou aqui, até citou já o texto aqui, ele usou o método, né? Parece que há 5 passos aqui descritos na lição, achei bem interessante, né? Sim. Métodos dissimulados, né, que Satanás usou, usando a serpente para tentar ludibriar, enganar, né? E de fato parece que teve muito sucesso. Você poderia descrever pra gente aqui que método foi esse, que passos foram esses que Satanás usou? Bom, aqui na lição tá falando que ele usou 5, né? Então, o primeiro deles foi o falso milagre. Então, ele aparentou, assim, ser uma coisa assim, nossa, olha só que legal, isso aqui é diferente de tudo aquilo que você já viu. Imagina, uma serpente falando. Pois é. Que Nossa. milagre top, né? Imagina, um animal falando. Era um falso milagre. Era um né? falso milagre. Aí, o segundo foi, ele distorceu a palavra de Deus. Então, ele falou, como assim? Não, quem disse isso? Não, por que você tá falando esse tipo de coisa? Tem nada a ver. Não, esquece isso aí, vem pra cá, come o fruto aqui. Não foi bem assim que Deus quis dizer. Deus tinha falado, você não pode comer dessa. Aí Satanás já fala o quê? Não pode comer de nenhuma. Nenhuma, E pega o negócio e dá uma mudadinha, né? Isso aí. Geralmente é assim. O que mais? Aí temos o terceiro, que fala, Satanás citou a palavra de Deus de maneira equivocada por uma razão específica. Então, ele citou pra mostrar que, tipo assim, não, tem razão, mas olha aqui, olha esse outro ponto de vista. Então, olha só, esse outro ponto de vista é muito melhor do que o que Deus te falou. Como é que você vai comer de uma frutinha dessa e vai morrer? Fala sério, imagina. Vai desobedecer e vai morrer? Você não vai morrer, não. Você não vai morrer. E é interessante, ele mistura, Ele faz uma distorce, confusão. e depois aqui ele faz de forma bem intencional. Ele trabalha de forma para poder específica para fazer a gente distorcer o que Deus foi tão claro pra gente, né? Sim. Ele trabalha realmente com o erro. Essa é a proposta de Satanás, né? Ele pega ali um pontinho, distorce e faz com que você acredite nesse pontinho que tá distorcido. Ok. O que Então, mais aí? Aí nós temos o quarto, né? Que Satanás levou Eva a seguir os 5 sentidos em vez da palavra de Deus. Então, se deixou levar pela emoção, como a gente fala. Então, ela ouviu e aceitou o argumento. Audição, né? Ela ouviu, então ela tava ali, ela tava escutando, aceitou o argumento, falou, beleza. E o último, né? Ele teve a vitória sobre Eva, então Eva aceitou o argumento e usou Eva pra influenciar Adão. É interessante esse método, né, de Satanás, né, rapaz? Como você vê, assim, ao longo dos anos, dos tempos, né, as situações mais variadas possíveis, o método é o mesmo, né? É o mesmo em tudo. Não muda nada. Ele tenta chamar a atenção com aquilo que é falso, né? Uhum. Geralmente usando a aparência, porque é terrível, né? Ele é especialista nisso, né? A gente pensa vários milagres que aconteceu, né, ao longo, né, da Bíblia, ele tentando chamar a atenção com milagres falsos, né? A gente vê aqui essa tentativa de tentar misturar a verdade com a mentira, depois vai logo, mostra o erro como uma opção, melhor do que a verdade, né? E depois vem aqui a questão de Satanás levando Eva a buscar. É muito didático, né? Eu acho vem a audição, assim, vem os sentidos, vem o tato, vem o olfato, usa Muito. tudo para poder ganhar Muito. a pessoa. Sim. E, inclusive, aqui, quando fala essa questão, é o primeiro ponto, né? É onde a coisa começa. Eu acho que ali tem que estar a nossa atenção. Uhum. Por que eu tô falando isso? Me veio uma coisa na cabeça aqui agora. Certa ocasião, eu fui na nutricionista, precisava perder uns quilinhos, né? Aham. Aí ela virou e falou assim pra mim: você quer começar bem?
Faz o seguinte, cuidado com o que você compra no mercado. Ué, porque se você comprar errado, você vai comer errado, tá certo? Então, cuidado com o início. Aqui vem falando que o início foi o seguinte, Satanás não se apresentou como serpente. Olha o método dela. Não se apresentou como serpente. Ele faz a mesma coisa hoje. Ele não aparece como serpente para todo mundo, senão ele espanta. A gente tá acostumado com essa ideia. E o milagre, imagina, eu comi, tô falando, imagina você que já é um ser humano. Você tá Se entendendo? você comer, você vai drena o limite. Ou seja, pro que você pode crescer. E ele começa a se apresentar de maneiras diferentes. Olha, a serpente, eu não tô querendo aqui ficar fazendo essas comparações vazias. Eu tô falando assim, é de verdade. Satanás, ele se aparece como um youtuber. Às vezes se utilizando daquele indivíduo para poder ser a sua porta-voz. Que é o último. E ele aquele parece que tem bastante fama, né? Exatamente. Que consegue falar é um formador muito de opinião, alto é engraçado, é alegrinho e tal, mas ele vende ali alguma ideia que foi colocada no coração dele para poder transmitir alguma coisa que Deus se utiliza de um ator, ator de filme, um ator de novelas, um ator de seriados, um ator ele se utiliza de... Às vezes um amigo. Um amigo. Você tá entendendo? Ou um falso amigo. Né? Um professor. Porque normalmente ele não vai vir como o diabão ali, aquela coisa horrível. Porque senão ele põe medo. Exatamente, ele vai criar arrepio. Então a ideia de alguma maneira, nós sempre vamos ouvir muita coisa. E é interessante isso aqui, né? Porque essa última parte aqui, a Giovana mencionou os 5 métodos, né? A última parte fala assim que Satanás usa pessoas para que o engano dele alcance outras pessoas. Né? Vocês estão mencionando aqui porque a própria Eva agora se tornou um instrumento, não é? Para poder fazer Adão também ser enganado. No caso, Adão foi consciente, né? Claro. Mas assim, ele usou a própria esposa, usou alguém muito próximo, não é? Para dizer que era melhor estar com ela. Alguém e é interessante que isso, tinha né? apego emocional, né? Isso. Fabrício, Isso. nós sempre vamos produzir pessoas a partir das nossas convicções. Eu sempre vou produzir alguém a partir das convicções que eu tenho. Se eu fui convencido, se Satanás conseguiu me convencer, ou por outro lado também, se Deus conseguiu me convencer, se eu estou ao lado de Deus, se eu estou ali firme nas coisas de Deus, eu produzo pessoas a partir dos meus argumentos que me convenceram, que mudaram meu comportamento e minha vida. Eva, como teve sua vida e seu comportamento modificado, quando ela vai a Adão, ela vai dizer o quê? Ela vai dizer daquilo que a convenceu, daquilo que realmente mudou a vida dela naquele momento. Ela leva, ela entrega isso. Ou seja, olha por onde começa, né? Primeiro, Satanás nos conquista para conquistar outros. Ou seja, a mesma ideia é a ideia que Deus tem. Essa ideia nasceu em Deus. Nós precisamos estar com Deus, quando alguém abraça a firmados palavra a de Ele, Deus, abraçados à palavra, para produzir outros que também estarão abraçados à palavra, porque eu só vou produzir pessoas a partir dos conhecimentos, dos pressupostos, das experiências que eu vivi. E é interessante porque Jesus, né, que é o nosso modelo, né, de enfrentar o método de Satanás, Jesus ele é muito simples, né, nesse sentido, né, quando a tentação vem, quando o argumento vem, quando o recurso é usado, Jesus sempre responde com a palavra, com a simples palavra de Deus, né? Interessante isso, né? Aliás, Milka, quais são os 2 enganos que a gente encontra aqui nesse episódio de Gênesis capítulo 3 aqui? Até a lição chama de 2 enganos irmãos. Por que irmãos? Por que eles estão tão ligados intimamente aí? Você conseguiu identificar esses 2 enganos aí? Então, partindo aqui do contexto, quando Satanás diz, né, certamente não morrerás. Logo que ele disse essas palavras, ele mostrou para Eva alguns motivos, né? Porque ela não ia morrer. E no verso seguinte... E essa foi a palavra de Deus, né? Clara, simples. Deus disse que ia morrer. Então Satanás troca. Ele diz, você não vai morrer. Isso está no verso 4. No verso 6... Quando a mulher viu que o fruto era bom, quando ela viu, ela já tinha sido enganada. Então, aqui mostra o engano. E nós podemos entender claramente que foram 2 enganos. Primeiro, se ela viu, ela entendeu o argumento de Satanás e ela esqueceu a palavra de Deus. Esse é um argumento muito da pós-modernidade, né? Então, assim, esse negócio de confiar de que existe uma verdade absoluta, de que tem uma fonte de verdade,
Deus, a palavra, muitas pessoas, isso é papo furado. Uhum. Então, cada um pode ter a sua verdade, cada um pode interpretar como quiser, É cada uma um... coisa muito antiquada. Isso, antiga. confiar só na palavra não faz muito sentido, né? Pra Então, muita gente aí, é assim. a partir Uhum. desse contexto de que ela deixou a palavra de Deus e depois ela acreditou que realmente ela não ia morrer. Então, os dois enganos ali. No pensamento pós-moderno, nós vemos isso hoje. Cada um acha que ele tem o certo e o errado. Ele não precisa de Deus. Não precisa de um da lei parâmetro, de né? Deus. Isso, verdade. Porque o parâmetro do cristão é a lei de Deus. O pensamento pós-moderno deixa a lei de Deus de lado. E o segundo engano é achar, não é, que a morte não é bem assim, aquela morte que a pessoa se acaba, não é? A O ser vida humano morre. morre, Tem alguma morreu, se coisa que- encerrou, a vida se encerrou. E alguns até acreditam, viu, Milka, que a gente já é Então- imortal, temos uma alma imortal, né? E a ideia de que há estágios, né? Estágios de crescimento. Uhum. Não, você só vai passar por uma outra vida. Outra E oportunidade. uma outra oportunidade que você, alguns ainda dizem, né? Uma vida melhor. Uhum. E ali você vai ter oportunidade de viver momentos assim para corrigir aquilo que você, quem sabe, fez de errado aqui. E aí você, nessa outra vida, você vai poder consertar tudo isso. Mas a gente sabe que a palavra de Deus, ouvida e obedecida, né? No momento em que Eva deu ouvido a Satanás, ela começou a mudar o conceito. Uhum. Então, quantas vezes, agora nós estamos voltando àquele ponto ali, né, de que o pastor Luiz comentou. Quando nós nos aproximamos e começamos a ouvir outras vozes, a entrar num terreno que muitas vezes não é nosso. Não sei se vocês lembram de uma brincadeira que se fazia, né, se faz ainda em alguns locais, geralmente nas escolas, roda um lápis. E aí, para poder sentir ali o sobrenatural. A palavra falada ali, quando roda o lápis, é como se fosse você está aí. Me esqueci agora a palavra aqui. Geralmente são brincadeiras que estimulam essa ideia de que é algo sobrenatural, não é? Então, olha, mesmo sendo Oculto. criança, A gente é estimulado desde muito cedo, né? desde muito cedo, a tentar conhecer o outro lado, a conhecer o sobrenatural. O ser humano é muito atraído por aquilo que é sobrenatural, né? Uhum. Porque nós somos seres espirituais, né? Uhum. Apesar de Satanás ter usado ali uma serpente, quando a serpente começou a falar, ali estava o sobrenatural. Ele usou uma Milagre. criatura de Deus. Um falso né? milagre, né? E o ser humano é atraído por essas coisas. Então, o espiritualismo, ele trabalha muito com o sobrenatural. E as pessoas, às vezes, vão encontrando, assim, como se fosse um fundamento, né? Uma explicação para Aham. acreditar. Realmente ele existe, eu posso crer. Então, isso que está falando comigo, não é? Me faz entender que há Vida algo além após isso. da morte, né? Além dessa vida aqui. E uma das afirmações do espiritualismo é que o homem é uma espécie de semideus, né? De que ele já é imortal, de ter uma alma imortal e coisa parecida, né? Mas a palavra de Deus, ela nos desafia a acreditar, né? A confiar unicamente naquilo que é verdade e saber aquilo que é mentira. E é interessante, né? Porque a lição menciona que Satanás, ele realizará sempre, fez uso desse recurso, né? Milagres, distorce a palavra, leva pessoas a confiar em seus próprios poderes e raciocínio, né? No testemunho dos seus sentidos, né? Confiar não na palavra, mas nos sentidos, né? Nas sensações que tem, nas palavras dos outros. E é interessante aqui, né? Olha, após 6.000 anos de experiência, porém as ilusões de Satanás no fim dos tempos são mais enganosas. E não é à toa que Cristo falou que nos últimos dias, né? Se possível, ele vai enganar até aqueles que foram eleitos, que foram salvos por Cristo. Que estiverem longe da palavra, não tenham dúvida, jovem, você será, ou eu, qualquer um, uma presa fácil. Então, permaneça na palavra. Gente, vamos correndo aqui agora para o final. Estamos indo aqui para o hipertexto. Eu queria ouvir a participação de vocês também aqui. Queria que vocês tentassem compartilhar com a gente. A rede semântica, geralmente, a primeira sempre já está montada, prontinha. E a gente motiva você a fazer isso também na sua igreja. É um momento bem didático, né? A palavra-chave da semana é aparência. E é interessante, né? Como Satanás faz uso desse recurso para poder enganar muita gente, né? Às vezes parece que a história de Adão e Eva está muito mais distante de nós, mas a verdade é que não está. Ele continua usando o mesmo método, o mesmo jeito,
E se ele faz isso, fez no passado e faz agora, acredite, é porque funciona, tá bom? É por isso que a gente deve não se apegar aos sentidos, mas ao princípio da palavra. A palavra simples e, de preferência, escrita de Deus, não é? Ele sempre vai fazer uso desse recurso para distorcer a palavra, né? Bom, a palavra da semana é aparência. Queria começar aqui pela Giovana. Qual foi o texto que você queria compartilhar com a gente aí, Giovana? Eu escolhi Apocalipse 12, 7 a 9. E, bom, eu li um pouquinho sobre Apocalipse e aí tava falando da guerra entre Miguel e o dragão, Miguel mata o dragão e é lançado sobre a terra junto com os anjos que caíram, e eu escolhi, depois de ler, eu escolhi a palavra vitória, porque Deus, a gente já sabe que ele já venceu no final, e que, tipo, Satanás não pode fazer mais nada. Aham. Então, eu escolhi a palavra vitória. Interessante, né? Satanás parece ter sempre uma aparente vitória, né? Incrível, né? Como ele, com esse método, sempre acha que vai ganhar. Interessante, né? Ele usa, repete, E crendo que no final vai dar certo. E que interessante a gente falar sobre essa ideia de que ele acredita mesmo nisso. Uhum. E de que ele vende essa proposta. De que as pessoas poderão ter vitórias. Olha, tem um mundo maior para você conhecer. Tem um mundo sobrenatural para você conhecer. Liberdade de verdade. Tem uma liberdade realmente, assim, incrível para tua vida. Existe uma independência que você precisa sentir. E ele vai Experimentar. entregando isso para as pessoas para que elas possam viver essa proposta. E de verdade, ele acredita nisso. E ele entrega isso para as pessoas. E o fato é que tem muita gente sendo levada. Então eu acho que a relevância desse texto está na ideia de que nós temos um Deus, por outro lado, tentando lutar por nós, né? Tentando nos ajudar nesse processo. De que realmente Deus sabe que isso existe. E que, de certa forma, ele então protege os seus filhos em relação a isso, né? Ok. Vamos lá. Acho que é a Milka agora aqui. Qual o texto que você escolheu, Milka? Eu escolhi Atos 4, verso 8. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Mateus, né? Mateus, perdão. Mateus, 4. perdão. Sim, Mateus 4, sim. Mateus 4, verso 8. Então, aqui a palavra é engano. Uhum. E hoje, ele também se coloca como aquele que pode oferecer muitas coisas. E tem enganado a muitos. Muitos têm sido levados porque querem ter coisas e vantagens, né? E destaque, fama. E Satanás fala: vem aqui, tudo isso eu vou te dar, se você estiver do meu lado. E a palavra de Deus muitas vezes é esquecida, né? Quando estamos olhando para tudo Eu isso. fico tentando imaginar Eva, se ela já soubesse o que ela iria colher, Adão também, Verdade. se não tivesse caído no engano de Satanás, né? Você vai ter conhecimento, vai ser feliz, vai ter vida eterna, você vai ter mais capacidade intelectual, né? Não vale a pena. E aí depois só vê o problema, né? Nudez, timidez, vergonha, morte, sofrimento, né? É terrível. E, pastor Luiz, e aí, qual foi o texto que você selecionou pra gente Salmo caminhar pro final? 91, 11 e 12. Pois aos Beleza. seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece em alguma pedra. Minha palavra aqui escolhida foi proteção. Deus nos protege. Sabe, nós vamos ter pedras nos caminhos. Nós vamos ter pedras. Uhum. Todo jovem vai ter pedra no seu caminho. Toda mulher vai ter pedra no seu caminho. Todo homem vai ter pedra no seu caminho. Mas sabe, quando nós nos firmamos com Deus, Ele nos protege dessas pedras. Satanás coloca pedras lá. Pra gente Pedras cair, né? para a gente poder cair. E é engraçado uma coisa, que o pecado é uma coisa tão, hoje se tornou, a partir dessa porta de entrada, que é a história que nós estamos estudando, a história do engano, do não ter ouvido a voz de Deus e se firmado em outra voz, nós temos aqui agora uma coisa assim, impressionante. É que depois desse momento do pecado, o ser humano passa a adicionar isso em suas vidas. Não foi isso que aconteceu com Adão e Eva? Adicionou a natureza pecaminosa. E a partir de então, tropeçar se torna uma coisa comum e viciante na vida do ser humano. As pessoas se viciam em tropeçar.
se viciam em cair, se viciam. Que coisa destrutiva é isso para nossa vida. E acontece que Satanás vai sempre entregar, mas o nosso Deus pode nos proteger. Amém. Ou seja, a primeira consciência que Deus tem que causar em nós tem uma pedra. Para a gente não se acostumar com a vida de tropeços, ele tem que falar, tem uma pedra. E essa pedra é ela que te faz cair. Você não precisa dela. Você não precisa desse engano. Você não precisa permanecer nisso. E no que diz respeito à imortalidade, é justamente essa ideia. Ela é uma pedra que foi colocada na vida de Eva, e de Eva para Adão, de Eva e Adão para toda a humanidade, e agora chegou até mim. Essa imortalidade que as pessoas agora vivem tropeçando nela, tropeçando e caindo, porque todo mundo que acredita nela tropeça e cai para nunca mais levantar, porque morre para a eternidade. O nosso Deus agora propõe, olha, eu quero arrancar essa pedra, vou te proteger dela, vou te avisar que ela existe, para que você possa saber que você não precisa cair nela para sempre. Você pode olhar para mim, eu vou te garantir a segurança e vou, nessa oportunidade de hoje, se você é obediente, se você está comigo, se você respeita a minha voz, preservar você para a vida eterna. Então, crer na palavra de Deus é proteção. Gente, então você que está aí em casa aí, não esquece de montar a sua rede semântica na sua classe também. Aqui o tema da palavra-chave da semana está aqui com aparência, simulação, semelhança, imitação, engano. Eu coloquei aqui, faça, um método que o diabo tem usado para isso. É uma estratégia que funciona, então fica ligado, fica esperto. A palavra de Deus, confia nela, vai te proteger. O diabo nunca tem nada para te oferecer, é tudo mentira. Vencedor de verdade, só Jesus. Caminhando para o final aqui, só uma questão de caráter aqui na parte do compartilhe. Pastor Luiz, por que o diabo tem tanto interesse para poder sobressair e manchar o caráter de Cristo? Por que ele faz isso? Porque assim ele tira a nossa confiança dele. Como é que eu vou obedecer? O que está em jogo aí é uma questão de obediência. A quem eu vou obedecer? Como é que eu vou obedecer a alguém que tem um caráter manchado? Que tem leis... Que não é confiável, né? Que tem leis duvidosas, né? Que não tem um caráter confiável. Que o amor dele não é exatamente assim. Se eu vou criando reservas, eu não me entrego, não confio. Ele quer realmente manchar caráter, ele quer realmente pisar na lei de Deus, ele quer realmente mostrar para as pessoas que existe um outro caminho alternativo. Eu não sei qual é o conceito que as pessoas carregam sobre Deus no seu coração, mas eu tenho o meu conceito a partir da palavra de Deus, daquilo que eu aprendi. Pastor Fabrício, Deus para mim, ele é imenso, maior, soberano, superior. Ele é incrível. Ele é muito mais do que aquilo que eu sou. E é por isso que eu confio a minha vida a Deus. Porque justamente ele é maior. E isso me leva a entregar a esse padrão maior de existência, que é o meu Deus, a minha confiança. Eu não vou confiar em alguém que é como a mim, que é como eu, que é como você, em pessoas. Eu preciso confiar em Deus. Agora, eu preciso conhecer esse Deus e tomar cuidado com os enganos, para que os enganos não me deturpem a ideia de quem é esse Deus. Buscar cada dia mais me faz ser mais obediente, amar esse Deus ainda mais, entregar minha vida a Ele, desejá-lo a todo custo e querer ficar perto dEle, e querer colocar a minha vida nele e adotar Ele para mim. Quando Satanás faz isso, olha como ele é terrível. Porque no que diz respeito à mortalidade, o que ele faz? Ele ilude as pessoas com uma ideia que parece ser muito confortável. A ideia de que você, tendo esperanças da imortalidade, vivendo essa ideia da mortalidade, eu vou ter uma nova chance. Quem não quer uma nova chance? Mas não nessa vida. Essa vida eu vou fazer como eu quero, na outra eu conserto tudo. Ou então, de que de certa forma, você saber de que parentes, amigos e tal, eles lá estarão no céu, ou vão para o paraíso, eles vão para algum lugar e vão ser protegidos por Deus, parece ser uma ideia de conforto, mas tudo isso não é verdade, né? Vamos ter ao longo aí da nossa lição muito aprendizado sobre o que é a morte, para a gente poder realmente entender o que significará a imortalidade que a Bíblia prega. A Bíblia prega uma imortalidade, não como essa que Satanás ensina, mas ele prega. Mas o que a gente tem que fazer hoje é confiar nesse Deus e não deixar ninguém, quer sejam pessoas ou o próprio diabo, revestido dessa coisa impressionante. Dessa falsa aparência. Nos ensinar que as coisas são como ele ensina. Então, ele é um convite para nós aqui a colocarmos nas mãos de Deus
a nossa compreensão e acreditarmos nesse Deus tão imenso de que vale a pena estar com ele para sempre. Aham. Então, Pastor, oi, pois não, eu amigo. gostaria de colocar um ponto que eu considero assim muito importante. Enquanto uma pessoa está acreditando na imortalidade, enquanto nós estamos vivendo nesse mundo de pecados, ela perde muitas vezes a oportunidade da salvação. E eu acredito que seja isso que Satanás quer colocar na mente das pessoas, né? Ela não aproveita enquanto ela está com vida, porque a oportunidade é durante a vida, né? De tomarmos uma decisão ao lado de Cristo, de abandonarmos nossos erros. Mas quando a pessoa pensa que há esperança depois da morte, ela perde a oportunidade da salvação. É verdade. Bom, que o Satanás, o objetivo principal é separar a gente da palavra, né? Quando ele consegue fazer isso, ele separa a gente do caráter de Deus, né? Porque a palavra escrita é um registro de quem Deus é, do que ele pensa a nosso respeito, né? Então, essa ideia de pensar na vida após a morte, que a gente morre, a pessoa vai manter contato com quem está vivo, né? De que há uma vida longe de Deus, né? Ou independente de Deus, é uma forma muito prática de Satanás separar a gente de Deus, né? Porque se eu não preciso dele para viver eternamente, então para que confiar nele? Para que confiar e submeter minha vida à sua palavra? Bom, caminhando aqui, final, pode comentar, pastor. Não, caminhando pro final, eu gostaria de dizer o seguinte: para mim, essa lição me trouxe uma ideia principal, um recado. Foi o seguinte: tem duas vozes, não tem? Uma é a de Deus, a outra não é. Então, Em um qual a conselho gente? ficou para mim aqui: em qual voz a gente vai? Eu quero ficar com a voz de Deus, porque essa voz tem me trazido muita segurança e muita certeza. Eu fico com a voz de Deus. É o recado que essa lição trouxe para mim. E aí, com qual voz você vai? Porque outras virão, mas a de Deus tá lá. Entendeu? Com qual voz você vai? Essa é a ideia. Eu fico com a de Deus. Sim. E aí, Giovana, enganos no jardim aí. Só suas considerações finais aí. O que é que você extraiu desse finalzinho da lição? O que é que você conseguiu extrair para sua vida aí? Bom, tomar muito cuidado com aquilo que a gente vê, que a gente escuta, com as pessoas que a gente anda, porque Satanás, ele não vai chegar, que nem a gente tinha falado antes, ele não vai chegar, tipo assim, todo cara assim, bravão, falando um monte de coisa. Não, vai chegar na manha, vai chegar na calma, vai começar a falar aquilo que você quer escutar, não aquilo que você precisa escutar. Então vai chegar assim de boa e tal. Suavemente. Suavemente. Muitas vezes é uma amizade que, tipo assim, que você vai falar, não tem problema, não é da igreja. Mas, pô, é tão legal essa pessoa. Essa pessoa, olha só, não faz nada assim que não seja errado, sabe? Esse tipo de coisa. Então, pra gente estar sempre agarrado com a Bíblia, com a voz de Deus. Porque quando você escuta dele, a outra fica menor e a gente passa reto. Quem dera, né, Boa. Giovanni? Se a gente, quando ouvisse a voz, identificasse a voz que não é de Deus, a gente fizesse o que Deus orientou para Eva fazer: sair fora, né? Correr, se desligar, sair daquele ambiente, né? Sair do momento e do lugar onde o diabo tem feito tudo para tentar derrubar a gente. E você, meio que considerações finais aí sobre os enganos que o Satanás usou no jardim? Esse engano vai continuar, né? Até o desfecho final nessa terra. E a lição comenta que o grande conflito final vai ser entre a verdade e o erro. E é só a palavra de Deus que vai poder dar sabedoria para estar ao lado de Deus e poder ter a garantia da salvação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus esteja com aqueles que, quem sabe, foram longe demais, ouviram, né, essa segunda voz. Creia na palavra de Deus e você vai se libertar. Ok, é isso aí, gente. Você tem acompanhado aí a nossa lição, foi muito boa. Eu queria desde já agradecer aqui nossos participantes aqui, o pastor Luiz, a Giovana, a Milko. Muito obrigado aí pela participação, pela troca de ideias. E aí, qual que é a voz que você vai ficar? Qual que é o objetivo que você vai estabelecer hoje? Voltar para a palavra? Volta para a palavra hoje. Confie somente na palavra. A gente queria terminar esse momento aqui, pedir a Giovana que orasse para que esse conteúdo abençoasse quem vai estar ouvindo e que chegue aí ao coração de muitos jovens para que a gente se volte para a palavra de Deus. Termina o coração para a gente? Então vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, com vida e com saúde. Muito obrigado por nós estarmos aqui debatendo um pouco sobre a lição, debatendo um pouco aquilo que o Senhor deixou para nós, para que nós aprendêssemos e levássemos para a nossa vida.
Glória a Deus, eu peço para que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo a gente, para que nós possamos distinguir qual é a sua voz, para que nós pudéssemos seguir a sua voz, para que nada de mal aconteça conosco. Nos guarde e nos proteja, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Ok, mais uma vez, obrigado a vocês. Obrigado a você que nos acompanhou também até agora. Você que está aí compartilhando esse conteúdo, continue assim. E não deixe de compartilhar com seus amigos. Não esquece de perseguir a gente nas redes sociais, nosso Instagram, Jovens Adventistas APL, e também no YouTube, Paulista Leste. Nos vemos no nosso próximo episódio. Te espero lá. Até mais. Tchau.